Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é concordância verbal. Você sabe o que significa concordar? O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tudo a ver. Fique por aqui que vamos estudar juntos este conceito novo. Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. As palavras dependem uma das outras para melhor compreensão do que se quer dizer. Caminhar pela língua portuguesa nos faz conhecer e compreender o uso e as funções delas. Comecei esta aula fazendo algumas perguntas para você. O que tem a ver concordar com a nossa aula de hoje? Tem tudo a ver, pois as palavras precisam combinar entre si para haver harmonia entre elas. Isso significa que é preciso saber se comunicar de maneira correta sobre aquilo que se quer. Isso é importante tanto para se escrever quanto para se falar corretamente. Vamos ver um exemplo agora. O vagalume é um inseto visto em muitos lugares nas noites de verão. Observe nesta frase o verbo. O verbo aqui é o é. Ele está combinando, concordando com qual elemento aqui nesta frase? Com vagalume. E por que estar combinando? Porque vagalume está no singular e o verbo também, que é o é, precisa ficar no singular. Veja agora um outro exemplo. Os vagalumes são insetos que produzem luz por meio de órgãos especiais localizados na parte inferior de seu corpo. Analise. Enquanto no primeiro exemplo que você acabou de ver, o verbo apresentou-se no singular, aqui nesta frase ocorre o contrário. O verbo está no plural. Veja, é o verbo são. E que indica que esse verbo deve ficar no plural? O sujeito da frase, os vagalumes. Enquanto na primeira frase tínhamos vagalume, aqui nesta frase temos vagalumes, substantivo no plural. Para que haja harmonia em uma frase, é necessário que haja concordância. Nesse estudo, a concordância verbal representa mais um daqueles assuntos que precisa prestar bastante atenção, pois necessitamos dela na hora de escrever e falar. Veja na tela o que é concordância verbal. Concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. E qual é a importância em concordar o verbo com o sujeito? Para estabelecer a concordância, número e pessoa entre o verbo e o sujeito, atendendo às regras impostas pela norma culta. Vamos agora verificar um texto para que você consiga perceber a importância desse assunto. Veja, este texto apresenta alguns espaços em branco para que sejam preenchidos com a forma correta do verbo. Ou os verbos estarão no singular, ou os verbos estarão no plural. Veja, os vagalumes adultos medem ou mede de 5 a 25 milímetros. Os machos têm asas e voam ou voam muito bem. As fêmeas têm asas pequenas ou muitas vezes não possuem ou possuem asas. Para que consigamos preencher corretamente cada espaço desse em branco, devemos ter em mente que pronomes ou nomes que são sujeitos das frases devem ser procurados. Voltemos ao texto. Os vagalumes adultos medem
Por que o verbo medem está sendo aqui usado no plural? Porque ele refere-se ao sujeito dessa frase. Quem é o sujeito dessa frase? Vagalumes. Vagalumes está no plural. Passemos para o próximo trecho. Os machos têm asas e voam. Verifique que não foi usado voa, mas voam. Voam é plural. E quem ele está concordando, este verbo? Ele está concordando com o sujeito dessa frase. E quem é o sujeito desta frase? Veja, machos. Machos é o substantivo. E este substantivo está no plural. Por isso, o verbo correto é voam e não voa. Próximo. As fêmeas têm asas pequenas ou muitas vezes não possuem. Possuem está se referindo a quem? As fêmeas. Veja, mais uma vez, substantivo no plural. Por isso, o verbo não escolhido aqui é possui. O verbo que precisa preencher corretamente aí é o verbo possuem, no plural. Desse modo, faremos um resumo do que estudamos até agora. Concordância verbal é uma combinação entre palavras. Por que combinação? Porque vimos que o verbo deve combinar ou concordar com o sujeito, para que a frase falada ou escrita tenha um sentido correto. A forma do sujeito também determina a forma do verbo. Se o sujeito está no singular, o verbo estará no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Terceira situação, mudanças no verbo. Quais variações, modificações na estrutura da palavra o verbo precisa fazer para concordar com os pronomes pessoais ou com os sujeitos da frase? A terminação de alguns verbos mostram quando está no singular ou no plural. Vamos ver agora mais um exemplo da importância que a concordância tem no nosso dia a dia e observar como ocorrem as três situações que acabei de citar para você. Imagine que Tainá presenciou uma cena e está bem assustada. E ela solta a seguinte frase: "E agora os meninos quebraram o vaso da sala." A frase de Tainá está correta? Se sim, por quê? Analise a concordância verbal. Veja, o verbo que ela usou para falar quebraram, perceba a terminação deste verbo. Isso indica que ela está no plural e não no singular. Se o verbo estar no plural, o sujeito precisa ficar no plural também. O sujeito da frase de Tainá é os meninos. A palavra menino é singular, já o termo meninos é plural. Sendo assim, o verbo que Tainá usou está corretíssimo. Os meninos quebraram o vaso da sala. No início da aula, usei como exemplo frases sobre vagalumes, aquele curioso inseto que solta luzes no escuro. A título de curiosidade, trouxe para você a imagem de um. Veja. O brilho dos vagalumes tem como finalidade a procriação. Machos e fêmeas brilham, mas quem começa o show das luzes após o cair da noite são os machos. O objetivo da emissão de luz dos machos é atrair as fêmeas. Enquanto eles voam, as fêmeas permanecem imóveis no chão. Algum tempo depois, são elas que passam a emitir luzes, a fim de atrair os machos que voam por perto. Depois de aprender sobre concordância verbal e ter visto algumas curiosidades por aqui, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Leia as frases abaixo e verifique se os verbos estão em concordância com os sujeitos da oração. Vamos lá. Primeira frase. Os meninos brincou com a bola a tarde toda.
aluno e aluna. Essa frase, há concordância verbal? Verifique, observe o verbo e observe o sujeito desta frase. Brincou os meninos. Há concordância aqui? Vamos verificar qual é a resposta? A resposta da primeira frase está errada, porque não há concordância verbal. Veja, brincou não concorda com o sujeito dessa frase que está no plural, que é os meninos. Portanto, frase errada. Segunda frase. Os alunos do 5º ano são esforçados e dedicados nos estudos. Essa frase está certa ou está errada? Analise o verbo e busque o sujeito. Verifique, o verbo é são. São é um verbo que está no plural. Verificamos agora o sujeito. O sujeito é os alunos. Se o sujeito está no plural, o verbo estar no plural, a frase está certa ou a frase está errada? Vamos verificar? A frase está correta. Há concordância verbal aqui nesta frase. Terceira frase. Mamãe e meu irmão foi à feira. Essa frase está certa ou essa frase está errada? Verifique. O verbo desta frase é foi, está no singular. Nós temos duas pessoas que representam o sujeito dessa frase, que é mamãe e meu irmão. Portanto, o sujeito desta frase está no plural, porque nós temos mais de uma pessoa. Ou seja, não há concordância verbal nesta frase. Por isso, a frase está errada. Passemos para a atividade número 2. Na relação de concordância, quem sofre alteração na sua forma, os verbos, os pronomes ou os nomes dos sujeitos da oração? O que você acha, aluno, de tudo aquilo que nós estudamos até aqui? Quem é que sofre alteração para que haja concordância em uma frase? É o verbo, pronome ou nome? Veja, quem sofre alteração na sua forma é o verbo. É o verbo que deve estar ou no singular ou no plural. E isso depende de quem? Do sujeito desta frase. Passemos agora para a atividade número 3. Concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com quem? Letra A, para concordar com adjetivo e numeral, o verbo deve concordar com advérbio e substantivo? O verbo deve concordar com substantivo e pronome? Ou o verbo deve concordar com substantivo e numeral? Qual é a sua resposta, aluno? De acordo com aquilo que estudamos até agora. Vamos verificar qual é a resposta correta? A resposta correta é: o verbo sofre em sua forma para concordar com substantivo e pronome, pois eles estão presentes no sujeito. Depois de você treinar algumas atividades, chegou a hora da revisão. Aluno e aluna. Comunicar-se bem através da escrita e da fala é uma das razões de estudarmos a língua portuguesa. A nossa língua apresenta alguns passos que devem ser seguidos para arrumar as ideias que você tem a oferecer, seja através da sua fala ou da sua escrita. E um desses passos é a concordância verbal. Em algumas situações do nosso dia a dia, nem sempre as pessoas adequam os verbos aos sujeitos. Frase como a gente vamos, nós vai, são exemplos de como isso acontece. Observamos principalmente na fala de muitas pessoas. Em um texto escrito no qual você tem mais tempo de pensar, não se pode escrever nós vai. O correto é nós vamos, pois aprendemos nesta aula que o verbo precisa concordar com o substantivo ou com o pronome. E para você não esquecer mais, veja algumas dicas. Se o verbo ou o pronome estão no singular, o verbo deve ficar no singular. Se o verbo e pronome estão no plural,
o verbo deve ficar no plural. Existem mais casos especiais sobre concordância, mas por enquanto ficaremos com essas definições. Encerramos mais uma aula super produtiva de língua portuguesa. Aguardo você no nosso próximo encontro e até mais!